Quem está aqui ao meu lado para uma entrevista aqui no Jornal do Dia é o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, que está em Natal, e é com ele que eu converso a partir de agora. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Seja muito bem-vindo aqui à TV Ponta Negra e ao Jornal do Dia. Sempre muito feliz de estar aqui com vocês. Que coisa boa, já estava com saudade de te entrevistar, né? E agora, a última vez que eu te entrevistei foi como senador e agora como presidente, né? A candidatura ou não, lembra disso? Isso, e você veio e deu em primeira mão aqui, né? Isso mesmo. Que coisa boa recebê-lo mais uma vez. Agora, presidente, é o seguinte, as pessoas, o Brasil inteiro hoje, se tem uma reclamação recorrente, é a questão do preço da gasolina hoje no Brasil. Tem alguma explicação para o preço que está sendo colocado nas bombas hoje no Brasil e principalmente aqui em Natal? Tem, Carla. Olha, nós vivemos várias fases no setor de petróleo do Brasil. Conseguimos essa autossuficiência em petróleo em 2006. O presidente Lula anunciou. O Brasil já produz tanto quanto consome de petróleo, conquistou sua autossuficiência junto com o pré-sal, aquela coisa toda. E depois jogou isso fora em 2017, no governo Temer, quando o Ministério de Minas e Energia anunciou que nós íamos praticar o preço de fora, a tal paridade de importação. Ou seja, é como se você pegasse um país autossuficiente de petróleo e aplicasse para os seus cidadãos o preço lá de fora, mais o frete, mais todas as despesas para colocar o combustível aqui. Como se todo o combustível fosse produzido fora. E como se todo o petróleo que gera na refinaria esse combustível também fosse produzido fora. Ou seja, como se a gente não tivesse refinaria nenhuma, como se a gente não tivesse produção nenhuma. Essa foi a realidade de 2017 até agora, há pouco tempo atrás. Então, quando a virada do governo Lula, nós, dentro do espírito do programa de governo, mas dentro também da análise da governança da Petrobras, buscando a sua própria rentabilidade e manutenção, conseguimos conciliar essas duas coisas. Pegamos elementos de dentro do país, ou seja, o fato de eu produzir petróleo, de eu ter uma refinaria no Brasil, e incorporamos, por isso o presidente se refere a isso como abrasileirar os preços, incorporamos isso ao preço do combustível para o cidadão. Então, hoje o preço no Brasil, ele é uma mistura de fatores brasileiros e também do fator internacional. Então, por que agora encareceu de novo? Porque no começo do governo, você viu que a gente colocou essa política e baixou tremendamente. Baixou o ponto, que eu trouxe aqui a colinha, ó, diesel, era 4,50 na porta da refinaria em janeiro, quando nós assumimos. Baixamos em julho para 3, então de 4 para 3. A gasolina era 3,31 em janeiro, baixou para 2,52 na porta da refinaria, tá? Esses preços são muito menores porque depois tem os outros gomos que se acrescentam para chegar na bomba. Quando a gente fez o movimento para cima, a gente subiu menos do que baixou ao longo do tempo. Agora é bom lembrar uma coisa, Micarla. Depois da porta da refinaria, tem mais gente. Isso que eu queria te perguntar. Por quê? Porque a gasolina de Natal, que é vendida em Natal, comercializada em Natal, é hoje uma das maiores do país. Eu sei que para você é difícil falar sobre esse tema, mas você acredita numa cartelização que possa acontecer na questão da venda de combustíveis em alguns lugares do Brasil, forçando o preço da gasolina a ser mais alto do que o que deveria ser? É muito difícil você acusar a cartelização, a não ser quando realmente ela fica muito patente. Então, por exemplo, há cidades claramente no Brasil, e já houve várias punições em relação a isso, onde os PROCONs e até outras entidades depois também na cadeia, a nível estadual e a nível de federal, atuaram contra cartéis. O que eu acho que é válido fazer, e aqui não cabe aqui exatamente a mim analisar isso, mas aos órgãos competentes, é sempre estar vigilante com isso. Porque, veja bem, por exemplo, uma coisa que a Petrobras tem feito para contribuir, a gente voltou a fazer isso, não fazia mais, mas voltou a fazer agora. Cada vez que a gente dá uma redução ou um aumento na porta da refinaria, a gente usa os nossos economistas lá e diz, olha, a previsão, se todas as outras margens ficarem iguais, é que o impacto na bomba será de X. Então, quando a gente aumentou agora 41 centavos na gasolina, a gente disse, o impacto na bomba vai ser 30 centavos. 30 centavos é o máximo que você pode ver lá aumentado por causa do aumento da Petrobras. Se tiver mais, procure outro responsável. Você é um conhecedor, porque você já foi secretário de Estado, você foi senador pelo Rio Grande do Norte. Você conhece o nosso estado com a palma da sua mão. Né? Já rodei 3 vezes os 167 municípios. Os 167 municípios do Rio Grande do Norte. Então,
Hoje, a Petrobras, antes, vamos voltar antes um pouquinho. Antes, a Petrobras era a empresa para o Rio Grande do Norte. Era uma empresa que fazia total diferença, desde a questão tributária, desde a questão de empregabilidade, enfim, a Petrobras... Mais de 60% do PIB já representou. Muito. Então, a Petrobras, quando chegava, estava numa cidade, ali gerava toda uma cadeia produtiva muito interessante, desde a hotelaria, a questão de aluguéis, enfim, tudo se movia. Mas a Petrobras não está mais aqui. E eu queria saber de você, quais são os planos de investimento da empresa no Rio Grande do Norte? Quando você foi e hasteou a bandeira da Petrobras, mais uma vez, na sede da Petrobras, isso é um ato que significa o quê? Significa muito, foi muito emocionante, porque só faltava vender a sede ali na Cidade da Esperança. Só faltava isso. Petrobras, quando eu cheguei na presidência da Petrobras, com muita honra, convidado pelo presidente Lula, durante o processo da campanha e nos entendendo já sobre os planos para a Petrobras, já organizando um pouco a visão da coisa, claro, sujeito ao resultado da eleição, mas enfim, aguardando esse momento, a Petrobras no Rio Grande do Norte tinha encerrado suas oposições. Ela foi praticamente empurrada para fora do Rio Grande do Norte, a verdade é essa. Muita gente, eu vociferei contra como senador, como secretário, como ex-secretário da governadora Vilma, depois como suplente da senadora Fátima, depois como senador do Rio Grande do Norte. Falei várias vezes sozinho, essa que é a verdade. Primeiro contra a redução da refinaria Clara Camarão de volta para a exploração e produção. Aquilo foi um sinal de que iam aprontar alguma coisa com a nossa refinaria. A refinaria que eu ajudei a construir o processo da refinaria em 2008, 2009 e estive como secretário de Energia inaugurando com o presidente Lula e a governadora Vilma em 2009. Esta refinaria, eu dizia na época, ela é muito mais importante do que parece. Ela é um símbolo, ela representa processar a produção de petróleo do Rio Grande do Norte, que foi uma aspiração que o Rio Grande do Norte sempre teve. Pois bem, esses ativos foram todos vendidos. A partir do momento que se chegou à conclusão, claro, a bacia é madura, é verdade. Potiguar já produziu a maior parte do petróleo que poderia produzir? Já. Mas ainda tinha muita coisa a ser feita aqui. A própria Petrobras é de se reconhecer durante um período, a partir do momento que começou a colocar à venda, a partir de 2017, 2016, 2017, parou de investir aqui. E aí começou um movimento, né, na sociedade, dizer, olha, se a Petrobras não investe mais, e há quem queira investir, e há empresas aí que podem tocar os campos, vamos ajudar e apoiar essa nova fase da indústria do petróleo, que seria operar os campos marginais. Só que isso não incluía a refinaria. O que eu achei estranho lá de trás, já de 2017, é que, por que botaram a refinaria no meio do bolo? Por que vão vender a refinaria junto com os campos? Quem quiser operar os campos melhor do que a Petrobras, ou mais eficientemente, ou mais dedicadamente, que o faça. Mas a refinaria é um ativo do Rio Grande do Norte. Eu sou contra vender a refinaria. E assim me pus veementemente várias vezes, em jornal, em televisão, em vários lugares. Mesmo assim, claro, tem um poder limitado, mesmo como líder da oposição no Senado, tudo isso havia uma limitação, entramos com ações, fomos ao Supremo, fizemos várias coisas para evitar não só essa venda, como outras vendas. Esses campos são hoje todos operados por outra empresa, ou outras empresas. E isso faz com que essa refinaria que foi vendida junto com os campos, tem que praticar PPI, paridade de importação. Por quê? Porque ela é sozinha. Porque ela concorre com um produto importado. E ela não tem condição de fazer o que a gente faz, que é com a estrutura toda que a Petrobras tem, manter uma certa estabilidade em patamares dos preços para os cidadãos brasileiros. Então ela pratica preços mais altos que a Petrobras e vai praticar sempre preços mais altos que a Petrobras. Tem alguma esperança da gente voltar a ter uma Petrobras forte, atuante aqui no nosso estado? Tem, e nós já estamos fazendo isso. Como você disse, nós fizemos uma primeira abordagem já confirmando a sede da Petrobras no Rio Grande do Norte, que estava fechando e sendo vendida, bem como esses outros bens todos que eu falei. Então, uma vez que você vendeu tudo, qual é o sentido de você ter uma sede ali? Então, estava dentro do mesmo plano. A gente começou a inverter esse plano pegando o gato pelo rabo. Opa, peraí, a sede, deixa aqui a sede. Opa, tem 400 pessoas lá, deixa as pessoas aqui. Nós vamos com calma, com tranquilidade, vamos começar a realocar essas pessoas. Essas pessoas têm o direito de morar em Natal, escolheram Natal como eu também, então é uma experiência que eu mesmo também tenho. Eu vim para cá porque eu considero o Rio Grande do Norte um dos melhores lugares para se viver no mundo. E eu continuo afirmando isso a todo mundo.
Então essas pessoas também têm esse direito. Tanto é que você é presidente da Petrobras, mas continua, né, tendo como a sua residência aqui. Me perguntaram no dia que eu cheguei lá para tomar posse, a sua residência muda para o Rio de Janeiro de novo? Eu falei, não, mantém-se em Natal. Ah, então tem um auxílio residência. Não quero auxílio nenhum, não quero ajuda nenhuma. Eu vou para Natal na época que eu puder, na hora que eu quiser, mas a minha casa, minha residência, meu domicílio continua sendo em Natal. Não hasteamos só a bandeira, nós confirmamos a sede e em seguida, ato contínuo, confirmamos que aquela sede será a capital da atividade eólica offshore que a Petrobras vai passar a desenvolver. Então o time que está desenvolvendo isso, que trabalhou aqui, na época que a Petrobras teve 4 parques eólicos em Guamaré, depois vendeu, como parte desse negócio de vender tudo, as pessoas que implantaram em 2008, na época eu estava no governo Vilma, esses parques eu conheço até hoje. Chamei todo mundo de volta, montamos o grupo. O Maurício Tomasquim é o diretor lá na sede que trata da transição energética. Esse grupo está embaixo dele. Ele foi ministro na época de Minas e Energia e tal, uma pessoa super experiente. E esse grupo de energia offshore, energia eólica no mar, que é uma coisa que vai começar a existir no Brasil, ele é sediado em Natal. Então essa é a primeira semente. Segunda coisa, lembra de um tal de poço de Pitu, que a gente em 2017 saiu essa história de que tinha, em 2012 já tinham furado, enfim, tem lá um passado aí, e falaram que tinha uma descoberta boa, e depois a Petrobras simplesmente não falou mais nesse assunto. Foi só pela pré-sal e tal, e Pitu ficou lá, piscando, esperando voltar para a sonda voltar para furar. Deram um pitu no pitu. Deram um pitu no pitu. Pois bem, a gente vai voltar a furar agora, tem uma campanha de 9 poços na margem equatorial, inclui esse famoso poço da margem equatorial lá do Amapá, né? Mas tem 2 poços aqui no Rio Grande do Norte. Então, na ordem do licenciamento do IBAMA, eu garanto que em menos de 18 meses nós vamos estar aqui furando o Pitu. O Pitu 2, que é Pitu Oeste. E esse poço já tem descoberta lá, nós já temos óleo lá. A gente só tem que saber qual é a quantidade e melhorar a definição da qualidade desse óleo. Se tudo der certo, e vai dar certo, porque a gente tem indícios que Pitu é uma boa descoberta, tem uma boa quantidade, nós vamos voltar ao Rio Grande do Norte em grande estilo. A Petrobras vai voltar como operadora offshore de petróleo no Rio Grande do Norte. Então tem que ter base de apoio na costa, volta a pagar royalties para os estados, para os municípios, volta a ter uma presença de empregadora de alto padrão, né, com todos aqueles requisitos de qualidade, de treinamento, de carreira que a Petrobras traz, com qualidade de segurança também no trabalho, conforto do trabalho. Enfim, a gente volta com a Petrobras, inexoravelmente 2024 vai marcar o já retorno agora, 2024? Com certeza, com certeza, com certeza. Está tudo preparado para isso. Você disse que o seu domicílio, inclusive o eleitoral, não mudou. Você está aí falando de deixar essa marca de você, enquanto presidente da Petrobras, trazer a Petrobras para aquele lugar que ela ocupava, né? Com novas coisas. Né, e com mais coisas ainda, né? Para o Rio Grande do Norte. Tem aí, meu pai dizia uma coisa muito interessante, meu pai dizia, não tem ex-político, tem político sem mandato. Eu queria te perguntar, existe a possibilidade de Jean Paul Prats voltar a se colocar como alguém em busca ali de um cargo no executivo ou no legislativo? Micaela, conta pra gente, por favor. Você mencionou uma frase do seu admirável pai, que aliás foi amigo do meu, pouca gente sabe, né? Mas lá no Rio de Janeiro, os nossos pais se conheceram, né? E foram amigos, e eu admirava muito também diretamente, embora eu não tenha conhecido pessoalmente assim, talvez eu tenha cruzado com alguma vez ou outra, mas a frase foi, não existe ex-político. Existe político sem mandato. Isso. Aí eu vou começar por aí. Primeiro, eu realmente não me considero uma pessoa sem mandato, né? Porque essa questão da Petrobras, como eu disse, a minha visão é de que é uma empresa pública antes de tudo. Também é uma empresa que vai buscar parte do seu financiamento no mercado de ações. Mas ela é, sobretudo, uma entidade do Estado brasileiro a favor dos seus cidadãos. E isso foi passado muito claramente pelo presidente Lula. A autonomia da Petrobras está garantida, assegurada a cada movimentação dessa de preço. Então não há interferência do presidente, nem do governo, nem do ministro diretamente nos preços, na política de preços da Petrobras. Mas há um mandato geral, diz, olha, Jean, a prioridade deste governo, eleito pelo povo, escrutinado ali no programa de governo, que passou pelas urnas, é de que a visão sobre a Petrobras não é de uma empresa que vai ser vendida, que era a visão anterior. Dito isso,
Como eu não me considero sem mandato, porque isso é um mandato, é como se fosse um ministério, como se fosse uma... Né, e muitos até dizem que a Petrobras equivale a um ministério, enfim e tal, eu me considero com um mandato. E esse mandato tem me tirado absolutamente toda a atenção. Toda a atenção está devotada para isso. Aí você diz, mas você está fazendo coisas pelo Rio Grande do Norte. Eu estou fazendo por 2 motivos. Primeiro, porque eu sou norte-rio-grandense hoje. Eu sou do estado do Rio Grande do Norte. E qualquer um, em qualquer mandato, faria isso, de olhar para o seu estado, ainda mais, aí segundo ponto, sendo um estado importante para o setor de petróleo, como sempre foi. Nós estamos aí celebrando provavelmente mais de 60 anos dos 70 da Petrobras, 60 vividos no Rio Grande do Norte e, como você salientou bem, contribuindo em muito para a economia do Rio Grande do Norte. Mas o Rio Grande do Norte fez, e fez bem, e eu participei desse momento também, felizmente, com a governadora Vilma e tudo isso, e depois todos os governos sucederam, inclusive da governadora Fátima, nós somos o único estado que fez, pode dizer, que fez completamente a transição energética. Porque, para pensar, nós éramos o estado maior produtor de petróleo em terra do Brasil, não era não? A gente se gabava disso, todos os livros de geografia dos colégios falam isso. Maior estado produtor de petróleo do Brasil, depende da economia, turismo, petróleo e sal, turismo, petróleo e tal. Hoje a gente diz outra coisa, a gente diz hoje nós somos o maior produtor de energia eólica em terra do Brasil. O que é isso senão a transição energética em forma de estado? Mesmo sendo um estado pequeno. Isso não é tão destacado nacionalmente e até internacionalmente. É estudado, inclusive, pela universidade lá, George Washington, fez um estudo de caso sobre a Secretaria de Energia na época de Vilma. A secretaria que fez um estado transitar de ser líder de petróleo para líder de energia eólica. Isso faz com que a gente tenha que fazer coisas no Rio Grande do Norte. Então não é necessariamente porque tem, isso aqui está visando ser candidato, não tem nada com isso. Meu foco tem sido Petrobras. Aí você diz, mas então você está se excluindo totalmente da política? Também não. Por que você faz isso? É isso que eu queria saber. Isso, no caso, uma coisa não exclui outra. Não, até porque o mandato tem fim. Em algum momento pode acabar. Em algum momento, o partido, e isso que eu sempre tenho salientado, no momento que eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores, ao PT, em 2013, circunstancialmente o ano 13, foi quando eu resolvi entrar para um grupo onde eu não sou o dono do meu mandato ou da minha vontade necessariamente, é o grupo que é. Então, na minha vida mando eu. Agora, na minha vida partidária, manda o partido. Decide o partido, na verdade nem manda de cima para baixo, porque o partido ainda tem essa qualidade. Ele tem essa história assembleísta, que as pessoas criticam e tudo, mas que é uma virtude. Tudo é definido em eleições internas. Eu fui escolhido suplente de Fátima por uma eleição interna. Então, eu fui escolhido candidato a prefeito de Natal em 2020, uma campanha completamente, absolutamente atípica, de máscara, uma pessoa relativamente desconhecida ainda, não é? 15 candidatos, eu cheguei em segundo. Já pensou para pensar? E o que isso quer dizer? Aí o que isso quer dizer? Não, isso quer dizer o seguinte, que pode ter outro momento no futuro e que não está hoje na mesa, absolutamente não está na mesa. Existe alguma possibilidade? Hoje eu sou presidente da Petrobras. Um dia posso não ser. Aí se eu disser para você, não, sair da política não tem nada a ver com isso, e eu não estiver fora, desgarrado da Petrobras, não tiver mais nada, não tiver nada politicamente, e o partido, como eu sou ainda uma pessoa de partido, lá no meio da história, diz, ei, por que você não vem aqui ser candidato de tal coisa? Tá bom, vamos tentar? Vamos. E aí eu tenho a última palavra, posso dizer sim ou não, mas o partido é que vai indicar. Então a minha visão é muito confortável. Eu não penso como a maioria dessas pessoas pensam. Eu não dependo de política, eu não preciso ter mandato. Eu tenho minha vida profissional resolvida, minha vida pessoal resolvida. Então, assim, eu faço se eu quiser. Agora, quem vai definir, cara, tem uma vaga, olha, é que nem um técnico de futebol, eu sempre dou essa figura. O partido, para mim, é o técnico de futebol, ele escala o time. Então, se chegar agora, Natal não existe essa possibilidade, está totalmente descartado eu ser candidato a alguma coisa na eleição de Natal, porque eu tenho um mandato em vigor na Petrobras e não imagino que no curto prazo aconteça qualquer coisa. E mesmo que acontecesse, nós temos uma candidata posta, que é a Natália Bonavides. Aí é que eu quero entrar com você. E é uma excelente candidata, já devia ter sido candidata antes. Aí é que eu quero entrar com você. Por quê? Porque Natal, historicamente, nunca elegeu alguém do PT, alguém com a cara do Dessa PT. vez vai. E aí, quando você fala, não, a gente tem Natália Bonavides,
quando você foi candidato na última eleição a prefeito de Natal e você chegou em segundo lugar, o que se dizia é: João Paulo é um petista sem cara de petista. E isso é muito mais aceito em uma cidade como Natal. Você acredita que realmente não existe nenhuma possibilidade de João Paulo deixar a Petrobras para ser candidato a prefeito de Natal? E que Natália pode ser essa primeira petista juramentada, como a gente diria, essa primeira petista a ser prefeita da cidade? Natália tem se mostrado, e estamos falando aqui, é bom que se diga, em termos de pré-candidatura, né? Eu não estou aqui decretando nada, porque, como eu disse, o partido ainda vai se reunir, vai exigir e tal, vai decidir essas coisas. Mas, assim, em hipótese, imagine que, e é a mais provável, que ela dessa vez saia como candidata. Ela hoje é extremamente madura, uma pessoa já está ligada em Natal há muitos anos, uma pessoa que fez política, nasceu politicamente em Natal, então tem uma ligação com movimentos sociais, com a intrusão mesmo na cidade, a evolução da cidade, as discussões de plano diretor, tudo aquilo, na própria gestão sua e em outras gestões, ela estava sempre ali acompanhando, né, de alguma forma, ou como militante, ou como parlamentar e tal. Então eu acho que assim, esse negócio de ter cara do PT é um negócio meio... o adversário é que usa esse argumento, né? Que cara do PT? O PT não tem a cara de um, a cara de outro. Não, você não tem, o cara tem que sair estereotipado lá com a camisa do PT, um boné do MST na cabeça. Isso não é o estereótipo. O PT é o maior partido da América Latina na esquerda. Né? Ele tem todas as caras. Ele tem a cara do Brasil, ele tem a cara da esquerda brasileira. E ele passou por uma crise muito séria. E essa crise exigiu que o partido se renovasse. E ele se renovou. E que fizesse meia-culpa. E ele fez meia-culpa. Não é verdade que o partido não tenha feito meia-culpa. Fez várias. Só não vai passar a vida inteira fazendo meia-culpa. Nós temos que trazer coisas novas para a sociedade nos julgar. E tem sido trazidas. A plataforma de Lula para esse governo foi completamente diferente dos outros dois governos, e do governo de Dilma, e da plataforma de Dilma. Os planos, por exemplo, no caso da Petrobras ou para a política energética, são completamente diferentes, porque o Brasil mudou. A realidade do mundo é outra. São 20 anos, quase 30 anos dessa luta aí, que mudaram totalmente. E houve participações de governos e programas que foram super bem sucedidos, que vão ser aprimorados, modernizados e estão sendo implementados de novo, e outros que têm que ser completamente mudados, como o caso do biodiesel, por exemplo, que aquele negócio da mamona e tal, não deu certo. Tem que se reconhecer o erro e passar para sempre. Mas teve cooptação de diretores na Petrobras, que eu também não tenho medo de falar isso. Lava Jato, não sei o que e tal. Não tem problema. Quem teve que ser punido foi. Quem não teve que ser punido e foi inocentado. E a Lava Jato realmente se distorceu e ela mesma reconheceu também, muitos dos seus componentes também reconheceram que houve distorção. Não aqueles principais que a gente viu na coisa. Mas muita gente do judiciário e tudo isso sabe e hoje reconhece que aquele processo se distorceu completamente. De uma investigação de corrupção, de cooptação de gestores por um cartel de empresas, passou a ser uma perseguição política, um elemento crasso de fazer campanhas, de ganhar e perder as eleições nos últimos anos. Então também se distorceu, também não vale avaliar só pelas virtudes, mas também pelas falhas. Todo esse processo constrói um novo cenário político para nós. E eu acho, voltando à pergunta, a vaca fria aqui da questão de Natal mesmo, que Natália tem toda a condição de ser uma excelente prefeita, tem uma maturidade enorme como deputada federal, viveu todas as realidades, desde o golpe de 2016 contra a presidente Dilma até toda essa volta do presidente Lula, vai ter o apoio do partido, é um rejuvenescimento, ela tem uma equipe muito boa que cerca ela, que já também está trabalhando há muito tempo com ela e que amadureceu junto com esse processo, e o partido vai se juntar em torno dela, que também é importante, porque às vezes tem essas questões das correntes que são saudáveis, são boas, mas que depois de um certo momento, quando você decide o candidato, todo mundo tem que vir junto. E eu acho que isso vai acontecer. Quanto a mim, o futuro vai dizer. Eu sou um ativo político do partido. Isso não há dúvida nenhuma. Eu me considero e humildemente me coloco como tal. Não sou maior do que ninguém, nem menor do que ninguém. O partido, como grupo, como massa crítica, um dia, em um momento, com a disponibilidade de todos esses ativos colocados lá na prateleira, vai dizer, agora vai Fátima para cá, Mineiro para lá, Natália para isso, Jean Paul está ali, outros fulano, ciclano, beltrano. Então a gente tem produtos eleitorais, né? Nesse sentido, no sentido da disputa poder oferecer o nome. E quem escala isso é o partido. Eu jamais vou me escalar para qualquer coisa dessa. E, por enquanto, a minha dedicação, até porque eu comecei minha carreira na Petrobras, nos anos 80, trabalhei na Petrobras Internacional durante 4 anos, devo minha carreira, minha especialização, petróleo, gás e energia, à Petrobras.
hoje é 100% devotada à Petrobras. O que não quer dizer que eu não possa trabalhar pelo Rio Grande do Norte. Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, eu já vou deixar já agendado uma nova entrevista, porque eu ainda tinha tanta coisa para te perguntar. Quem sabe a gente faz uma lá no gabinete da presidência. Lá no gabinete da presidência, pronto, lá na Petrobras. Mira Leitão e Mimi Carla. Pronto, eu e Miri Leitão fazendo entrevista lá na Petrobras. Quero te agradecer e sempre seja muito bem-vindo aqui à TV Ponta Negra, o Sistema Ponta Negra de Comunicação. Obrigado, gente. Obrigado a todos e todas que nos assistiram. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, Jean Paul. E por hoje é só. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que mais tarde, às 7h30 da noite, tem É Notícia com a Nalisson Miqueias. Eu volto segunda com mais Jornal do Dia aqui na TV Ponta Negra. Eu espero você. Até lá.